Olá, vamos para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero retomar a questão de dívidas, quem tem dívidas e como sair das dívidas, fazendo uma reorganização nas suas finanças e traçar, num segundo momento, um plano para o futuro, um plano de organização para chegar à independência financeira ou à liberdade financeira. Hoje é dia 7 de novembro de 2020 e só para marcar em termos históricos, saiu a votação, a conclusão da votação da eleição dos Estados Unidos, do Joe Biden. E então temos aí, então, na maior economia do mundo, um novo líder aí, só para marcar e lembrar disso. Muito bem, não vou fazer nenhuma análise econômica por enquanto, mas tem várias coisas que a gente poderia falar sobre o quanto que isso reflete no Brasil, se não reflete, se tem aspecto positivo ou não. Também não sabemos muita coisa, mas poderíamos falar sobre isso. Fica para o próximo vídeo. Tá bem? Bom, eu sou Sampaio, sou consultor, educador financeiro, também profissional coach e te convido aí para te inscrever no canal se você não é inscrito. Dê o seu like, comente, compartilhe. Tá? Como eu faço sempre esse pedido. E no mais, também conheça o meu curso Finanças Pessoais, que você tem todo o passo a passo, a metodologia de como você fazer orçamento, como você sair das dívidas, tá? Que eu estou falando hoje aqui, tem lá todo o processo detalhado e chegar então à independência financeira, que é o que deve ser o objetivo de todos nós. Muito bem. Feito isso, essa introdução, vamos então falar sobre dívidas, tá? Que é um processo doloroso e que temos que, na verdade, eliminar. Como é que se faz isso? Antes disso, é importante conhecer alguns aspectos que não são tão práticos e objetivos. Mas assim, a dívida, ela existe como um hábito, ou seja, nós temos o hábito de fazer dívida, como tem o hábito que era bastante comum um tempo atrás, de fumar, ou de beber, ou de comer demais, ou hábitos são procedimentos que nós entendemos de alguma forma subconsciente e repetimos, sem nos darmos conta. Bom, então eu quero falar nessa parte inicial sobre esse aspecto. Então, a dívida é na verdade uma falta de atenção com esse relacionamento com o dinheiro. Quando se faz dívida, esse relacionamento com o dinheiro, ele não está na verdade muito sólido, não tem saúde nessa relação. Então esse é um aspecto de alguma forma assim para marcar mais essa questão de dívida. Então, é um hábito, né? E um hábito, na verdade, nós seres humanos, né? Somos criaturas de hábitos, né? E hábitos se cria por repetição, como eu falei. Então, você termina aprendendo determinadas coisas, você começa a ver, olhar com certa frequência e daqui a pouco você aprendeu aquilo e ficou guardado, você nem se dá conta mais, tá? O subconsciente é aquela parte de nós, eu fiz um vídeo anterior que fala sobre isso, que ele simplesmente obedece aquilo que, da forma consciente, nós observamos, nós vemos, nós experimentamos, e ele termina recebendo como uma ordem, vou fazer isso, ou seja, eu vou comprar agora, nem vou olhar se eu tenho dinheiro ou não, eu vou então ter o prazer agora, e depois eu vejo como é que eu resolvo lá na frente, aquelas coisas todas aí, né? Então isto é um problema de relacionamento com o dinheiro que termina virando um hábito. Uma coisa que é importante a gente levar em conta ainda, antes de falar sobre como eliminar, é essa questão, estendendo um pouquinho isso que eu estou falando, que nós somos, na verdade, um país, ou no mundo, de modo geral, vem num processo de evolução, mas muito rapidamente, se olhar para trás, 100 anos atrás, tudo era muito pobre, 50 anos atrás, muito pobre, muita carência aqui no Brasil, enfim, a maior parte das famílias, mesmo as pessoas hoje milionárias, ricas, enfim, tiveram um histórico de pobreza. A grande maioria tem dificuldade de compreender. E lá nessa fase, esses hábitos eles ficam marcados, né? Ficam marcados como, na verdade, um jeito de ser, uma forma normal de conviver. Bom, então isso é um ponto para lembrar que tem dois aspectos. Tem o que eu vou falar que é bem prático, de você fazer contas e trabalhar gastos e receita, enfim, sair das dívidas e eliminar isso. Então, que é a boa notícia, né? E a parte ruim é saber que tem coisas que estão de uma forma muito guardada, muito fechada dentro de cada pessoa. E por isso que às vezes é difícil sair das dívidas e por isso que tem tantas situações hoje no Serasa e assim, dificultando a vida das pessoas. Bom, então tá, dívida tem esse aspecto, o hábito, como mudar esse hábito, como mexer no subconsciente. Bom, o subconsciente, né, essa parte de nós mesmos, ela funciona como, digamos assim, uma autoridade
que simplesmente ela diz sim, ela obedece o que for colocado lá. Então, se você fizer uma contraordem ao que está lá, por exemplo, se fazer dívida é uma coisa natural, que realmente está tudo certo, então se você fizer uma contraordem dizendo que basta, que chegou, que a partir de agora você não vai mais fazer dívida, você vai controlar suas finanças, você vai eliminar as dívidas, essa contraordem, por forma de pensamento e por ações que você vai fazer, você consegue desprogramar. E depois de desprogramar, você segue a sua vida normal. Então é importante ficar ligado a esse aspecto aí do funcionamento nosso interno também, tá? Bom, então como é que você vai fazer isso? Bom, você olha as suas finanças, olha o seu orçamento, olha os seus gastos e com isso você está dando então comandos sutis de mudança para esse seu processo de, digamos, de fazer dívida com certa facilidade. Por quê? Por que é importante parar e corrigir isso, reprogramar, enfim. Mais um aspecto ainda que não vou falar, ainda não cheguei na parte prática. O porquê? Porque a dívida é dor, dívida tira a perspectiva de ter uma vida mais de qualidade, uma vida mais tranquila, faz perder o sono, perder o apetite, paralisia, juros no Brasil são altos, juros sobre juros, juros extremamente altos, né? Não é alto, extremamente altos. Então, todos esses são os motivos que precisam, o porquê de eliminar as dívidas, parar e definitivamente não banalizar, não esperar mais uma semana, mais um mês, porque cada vez fica maior e cada vez mais difícil. Bom, isso mais ou menos é um consenso e você sabe. Então, por que não é resolvido? Por que tem 70 milhões, 60 milhões de pessoas com dívida no Serasa? Enfim, essas estatísticas estão aí. Por quê? Porque tem essa dificuldade aí que eu acabei de falar. Bom, o que precisa fazer então? Vou falar em 5 passos. Primeira coisa é conhecer as dívidas. Tá? Você precisa então uma folhinha e você vai colocar nome do credor, tá? O valor da dívida inicial, tá? Coluna por coluna. Depois você coloca o valor final, valor inicial, valor final, valor da parcela que você paga, o custo efetivo, ou seja, a taxa de juros que você paga mais as despesas, o somatório disso é o custo efetivo, e os meses que faltam para você concluir, eliminar essa dívida. Então você tem uma folhinha, você tem na verdade uma fotografia disso. Primeira coisa, então conhecer as dívidas de forma prática é isso. Segunda coisa é você fazer um plano de eliminação. Então você, com essa folhinha, você vai olhar o que eu faço agora. Bom, o plano de eliminação é ordenar as de juros mais elevados, porque essas estão, na verdade, consumindo o seu dinheiro de forma mais rápida e terminam acumulando, sendo impossível de pagar com o tempo. Então, as de juros mais altos, então você vai ordenar. Essa normalmente é o cartão de crédito e cheque especial. Terceiro ponto, você vai fazer um orçamento, vai olhar suas contas, vai ver quanto que você tem de dívidas sobre o total que você ganha, do valor líquido. 20 a 30% no máximo. Fora isso, você não paga. Se tiver que pagar mais do que isso, você está comprometido. Você vai ter que, no passo seguinte, renegociar de qualquer jeito. Então, até 30% seria o seu limite. Você definiu. O melhor é que não tivesse nada, mas nesse momento você está olhando, tem 30%. Bom, 30% de dívida, 60% seria para suas despesas, para os seus gastos, as suas necessidades, e 10% é para você guardar, é o seu dinheiro. Mesmo com dívida, guarda 10%. Tá? E você vai ver que essas coisas vão se arranjando e aos poucos, com esse plano de eliminação, você vai forçar o seu subconsciente fazendo coisas que são aparentemente impossíveis. E você vai ver depois de 90 dias que esse impossível se tornou possível. 10% você guarda, repetindo, 30% no máximo para dívida e 60% para as necessidades. Ah, mas eu gasto 110%. Não, vamos fazer o seguinte, você agora vai olhar o orçamento, vai olhar as despesas, vai ver o que você pode eliminar, o que pode aumentar de renda, botando também no papel. Esse seria, então, o passo seguinte, olhar as despesas. E, bom, você nessa caminhada, agora você chegou para o quarto ponto. Vou procurar as pessoas a quem eu devo, tá? E essa é a negociação. Você vai colocar o seu plano, você vai poder dizer que pode pagar X e que você precisa de um prazo, você precisa de uma taxa de juros menor, se for o caso de banco, ou você precisa daqui a pouco de um valor de um empréstimo maior com taxa menor para liquidar tudo isso, enfim. Nessa negociação, você pode fazer algo desse tipo.
Tá? Ou você entra num acordo, né? Ou não chegando num acordo, você vai daqui a pouco para o Serasa. E no Serasa tem o balcão de negociação. Agora, há poucos dias estava dando desconto de 90% para quem estivesse lá na instituição financeira ou no seu credor. Você pode então verificar o seu nome. Se você tem uma situação que já passou, não conseguiu fechar, você tem lá essa possibilidade de negociar com desconto também. Então são vários caminhos, esse já é o caminho mais adiante, né? O balcão de negociação do Serasa, então. Pagar só o que cabe no seu orçamento. Você vai se comprometer com o que você pode pagar. Se não tiver condições de se comprometer, não prometa, não faça nenhuma proposta. Você é uma pessoa que a partir de agora está acertando o passo, vai fazer a coisa certa, o que você pode, e você está com foco no futuro, você está se tornando consciente, né? Bom, e a última parte, ou seja, a quinta parte seria, então, agora que você já resolveu isso, ou você já encaminhou, e você tem um plano de eliminar essas dívidas, você vai fazer um projeto para o seu futuro, os seus próximos 10 anos, os próximos 5 anos, os próximos 20 anos, onde você tem sonhos, você transforma o sonho em metas, você vai escrever essas metas, e você vai então trabalhar dentro disso de uma forma objetiva, sem dívidas. Tá? E se imagine já nessa situação. Então são 5 passos, né? Bem simples e bem direto, mas não deixe para amanhã. Comece agora, amanhã. O que você já vai fazer de imediato para eliminar dívidas? Esse é o primeiro ponto. Tá? E concluindo então, basicamente, sair das dívidas é, na verdade, como se for fazer uma síntese, sair das dívidas significa, a carta da liberdade financeira, é a chave da prisão, tá? Da prisão financeira. E você precisa entrar em ação, então, voltando à fase inicial, para dar uma contraordem para o seu subconsciente, dizendo que dívida nunca mais, que você está fazendo coisas agora de uma forma rigorosa para mudar a sua vida. Se preciso, faça algo que seja chocante. Por exemplo, a família tem 2 carros. Faça um exercício de ficar com um carro só. Mas é impossível, tem que ser alguma coisa impossível para você passar a mensagem sutilmente para o seu subconsciente de que você quer mudar, que você vai mudar. Se você for fazer coisas assim de uma forma muito leve, você vai ter dificuldade de mudar o hábito que tem lá no início, na origem, de fazer dívidas. Bom, o seu subconsciente então com novas ordens vai obedecer, uma nova vida vai aparecer para você. Pronto, tá? Saiu das dívidas. Pequenos passos que eu passei aqui, mas não deixe para amanhã. Entenda que isso é um hábito e que você pode, a boa notícia é que pode, e que se você fizer isso, em 90 dias você tem uma vida já mudada. Experimente. Então tá, até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade.